Imagina que você tem aqui um moleque em cima de um skate, ok? O maluco tá aqui em cima do skate. Aí ele pega e joga com velocidade constante e tal, indo pra lá. Ele joga pra cima uma bolinha, tá bom? Então ele vai fazer esse experimento. O experimento é, joguei a bolinha pra cima. A diferença é que ele tá em movimento, tá bom? Então esse experimento aqui, só que em cima do skate, ok. A pergunta é, a bolinha, assim que ele joga ela pra cima, ela vai cair para trás dele, para frente dele ou exatamente na mão dele? Essas são as três opções aí, Jamesão. Ela cai para trás, para frente ou exatamente na mão? Na mão. Boa. A galera falou na mão, 5% atrás, na frente ninguém. Maneiro. Vamos lá. Qual que é o lance, cara? Primeiro, por que esse aqui é um lance simples? Ah, pô, Guizoli, o cara tá com um skate aí e tal. Cara, o exemplo do skate é esse aqui que eu já fiz com você, tá aqui, ó, puf. Caiu na mão. Você fala, não, Guizoli, mas você não tá no skate. Irmão, não tô no skate? Meu irmão, olha a velocidade com que o meu skate tá se movendo. 100 mil quilômetros por hora, sacou? Ou 1.500, depende do movimento que você considera. Eu tô num skate muito mais cabuloso, cara, do que o desse cara. Porque esse é o lance que você tá falando o seguinte, não, cara, é porque o cara tá em movimento, mas o que é estar em movimento, irmão? Todo mundo sempre vai estar em movimento em relação a algum referencial. Você fala, não, Guizoli, é porque o seu você tá parado, mas eu tô parado em relação a quem? A você, que tá o quê? No mesmo veículo que eu, que é a Terra. Mas pra quem tá vindo de fora, eu tô a 100 mil quilômetros por hora. Tô num skate, irmão, que voa, tipo assim, que anda depressa demais. E quem vai de fora, eu sou o menino do skate. Imagina que tem alguém lá da Lua vendo esse experimento. Esse cara, eu não sou o menino do skate pra esse cara da Lua, não. Sou muito mais do que um menino do skate. Entendeu? Tá entendendo aqui a prosa nossa? Irmão, pra quem tá me vendo da Lua, esse experimento é o do skate. Porque enquanto eu jogo a pedra pra cima, eu estou me movendo a velocidades absurdas. Mas por que ela cai sempre na minha mão? Ora, porque eu me movo a uma velocidade absurda, mas a pedra também se move a uma velocidade absurda. Mas se nós dois compartilhamos do mesmo movimento, quer ele seja absurdo ou não, o movimento compartilhado não é percebido, cara. Corpos que compartilham do mesmo movimento estão em repouso em relação ao outro. Entendeu? Então, o menino está em movimento do skate, ok. Mas a bolinha não está em movimento junto com ele, não? Tá. A bolinha está na mão dele. Então, a bolinha e o skate compartilham do mesmo movimento. O seu erro é achar que quando a bolinha sai da mão do menino, ela perde esse movimento, mas não perde. O movimento não desaparece do nada. Isso aí é outra prosa. Ela continua com esse movimento, chama inércia. A tendência de um corpo de permanecer no seu estado de movimento. Enfim, o fato é o mesmo problema, cara. Sacou? Todo mundo está aqui dentro desse veículo, compartilha dos 100 mil km por hora. Então, para todo mundo que está ali dentro, é como se estivesse em repouso. O menino e a bolinha compartilham do mesmo movimento. Se o menino e a bolinha compartilham do mesmo movimento, no referencial do menino é isso aqui, ó. O menino e a bolinha estão dentro do planeta Terra, no mesmo veículo. Sacou a ideia? Ah, tá. É isso. Então, o experimento do ponto de vista do menino é esse mesmo que eu fiz. A bolinha está parada em relação a ele. Ela sobe e cai na mão dele. Então, eu não preciso andar, sacou? Você fala, pô, mas você tá parado. Não, cara, eu não tô parado. Já te falei, eu tô a mais de 100 mil km por hora. Eu tô parado em relação a você, mas não em relação ao cara da Lua. Então, que fique claro, fazer um experimento aqui para te provar isso não é eu andar, olha, então faz andando aí e vê se cai na sua mão. Cai, mas não preciso andar, sacou? Esse aqui já é o experimento, cara. Eu tô a mais de 100 mil km por hora em relação ao observador externo, entendeu? Então o lance não é andar, não anda aí que eu quero ver se cai na sua mão. Cai, pô, o lance não é esse, entendeu? Então não importa a velocidade do skate. Essa bolinha vai cair no final exatamente na mão dele. Ela vai subir, vai descer e vai cair na mão dele. Então ela vai fazer inclusive uma trajetória, ó, que ela é tipo assim, ó. Um arco de parábola. Depois a gente vai provar que ela é um arco de parábola, tá bom? Mas perceba, essa é a trajetória da bolinha no referencial o tempo inteiro, né? Lembra? Ela tá exatamente acima das mãos do menino, o tempo inteiro. Não é que, ó, se eu faço o experimento, o tempo inteiro que eu olho pro giz, ele tá exatamente sobre minha mão, ó, na linha reta sobre minha mão. Tanto faz se eu tô parado ou se eu tô em movimento. É o que eu disse. Pô, não queria isso. Quebrei o giz no meio, rapaz. Mas enfim, você entendeu o rolê, né? O lance aqui é o seguinte, cara. Eu não preciso nem me mover. Eu tô me movendo aqui só pra te dar um pouco mais de intuição, mas esse aqui já é o experimento. Cara, eu tô a mais de 100 mil km por hora. Sacou? No meu referencial,
é uma linha reta. A trajetória, a bolinha sobe e desce. No referencial do menino, cara, se ele fosse observar, como que ele tá enxergando aqui, ó, a situação, ó. Bum. No referencial dele, ele vai ver a bolinha subindo em linha reta e depois, pum, descendo em linha reta. Ela sobe e desce. A trajetória é retilínea, exatamente isso aqui para mim. Por que para quem vê de fora, ela é uma parábola? Porque quem vê de fora não compartilha deste mesmo movimento. Você não tem esse movimento. Aí você vê a bola e o menino avançando. Então essa bola, enquanto ela sobe e desce, ela também avança para a direita. Então ela sobe e desce enquanto ela se move junto com o menino. Por isso que a trajetória dá uma parábola. É o que eu estou querendo te falar da relatividade da trajetória. A trajetória que um corpo em movimento descreve no espaço também é relativa. O que significa isso? Ela depende de quem observa, ela depende do observador, ela depende do referencial, sacou? É isso que eu estou querendo te falar. Ah, beleza. Então, por exemplo, olha que interessante. Vamos para cá. Qual que é o experimento? Eu peguei, joguei uma bolinha para cima. Estou parado em relação a você, né? Então ela vem, sobe em linha reta, chega numa altura máxima, depois ela começa a cair e cai e volta para minha mão. Esse aqui é o experimento. Só que quem está me observando da Lua, qual que é a diferença, irmão? A diferença é que eu e a bolinha, para quem está vendo a Lua, estamos nos movendo a mais de 100 mil km por hora, irmão. Sacou? Então quem vê da Lua, enquanto essa bolinha sobe e desce, bum, esse sistema inteiro, eu e a bolinha, e o chão e tudo, vai ser deslocado para frente nessa velocidade absurda. Então é como se eu tivesse o quê? No skate. Então esse mesmo experimento que eu acabei de fazer com você, visto da Lua, ele seria diferente. Por que ele seria diferente? Porque, irmão, tá aqui, ó. Até a bolinha cair na minha mão, ó. Eu, o chão, todo mundo teria se movido absurdamente, sacou? Então, enquanto a bolinha sobe e desce, eu, ela e todo mundo seremos deslocados para frente. Então, quem vê de fora vai observar uma trajetória diferente da bolinha. Ela continua caindo na minha mão, porque o experimento está aqui. Independente do referencial, o fato físico é o mesmo. A pedra sai da minha mão e cai na minha mão. Então, isso não depende de quem observa, é lógico. Isso é um fato concreto. Irmão, se ela caiu na minha mão, quer você esteja observando a sua casa, da Lua, de um skate, de um negócio pirotécnico, o fato é que ela caiu na minha mão, irmão, tá? Que ninguém vai duvidar disso. Então, olha só, é o mesmo experimento. Visto do referencial da Terra, do menino, de todo mundo que compartilha desse mesmo movimento. E porque a gente compartilha desse mesmo movimento, ele não é percebido, já que o movimento compartilhado é percebido. Então a trajetória é uma linha reta, sobe a linha reta. Quem vê de fora, enquanto a bolinha sobe e desce, todo mundo blum, avança para frente a mais de 100 mil km por hora. Então a composição do movimento de subida e descida com esse movimento aqui vai ser sobe, enquanto avança para frente, desce, enquanto avança para frente. A trajetória é uma parábola. Você percebe que é o mesmo probleminha do skate? Por que eu tô te dando esses raciocínios, cara? Porque eu quero que você expanda um pouco aí, cara, a sua capacidade de pensar, sacou? Porque o que vai mudar nos problemas é isso, são os veículos. Ah, considera um menino num barco, sacou? Um menino num ônibus, num vagão de um trem, um menino no skate, sacou? Abre um pouco sua cabeça, cara. Eu te mostrei aqui como é que é o exemplo para o veículo terra e eu te provei que a análise desse problema que é o que acontece com a bolinha ou como é a trajetória da bolinha para o menino do skate é o mesmo problema de como é a trajetória da bolinha para a gente aqui agora. Esse aqui é o experimento do skate. A Terra é o nosso skate e ela impõe a gente um movimento de mais de 100 mil km por hora. Eu e você não nos damos conta disso porque estamos nesse mesmo veículo, compartilhamos do mesmo movimento e o movimento compartilhado não é percebido. Do mesmo jeito que a bolinha compartilha do mesmo movimento que o menino no skate, então para eles é como se tudo tivesse parado. Esse é o experimento. Pum! Sobe e cai exatamente na minha mão. Sacou? Então tá aqui. Os dois referenciais. No referencial do menino é isso aqui, ó. Nós no referencial da Terra, todo mundo compartilhando o mesmo movimento. Para quem vê de fora, é alguém vendo a gente da Lua. A trajetória vai ser diferente. Vai ser uma parábola. Sacou? Você quer ver um outro exemplo clássico disso aqui? Rapidão, só pra gente encerrar? É o do avião. Sacou? Ah, um avião vai pegar e vai jogar uma bomba. Puf, tá aqui, ó. Vai lançar um pacote, um negócio ali e tal, tá aqui, ó, beleza? Vai pegar, vamos cortar esse fio aqui, ele vai cair. Primeiro, observe bem. Inicialmente, o avião tá lá com sua velocidade de, sei lá, 800 km por hora, mas o pacote também. Se o pacote se move junto do avião,
corpos que compartilham o mesmo movimento estão o quê? Em repouso em relação ao outro. Então, para o avião e o pacote, é como se eles estivessem o quê? Parados, porque o movimento compartilhado não é percebido. E quando eu corto essa corda, a caixa não para de ter o mesmo movimento que ela tinha. Ela não perde esse movimento. Pelo contrário, chama inércia, é a tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. Então, como seria o resultado do experimento caso o avião estivesse o quê? Parado. Cara, ele solta a caixa vai fazer o quê? Cair em linha reta. Então, para o referencial do avião, a trajetória da caixa é uma linha reta. O tempo inteiro ela está embaixo dele. Mas e para quem vê de fora? Quem vê de fora é quem não compartilha desse mesmo movimento, beleza? Que o vagão tem junto da caixa. Se você não compartilha desse mesmo movimento, então o que você vai enxergar é a caixa caindo enquanto ela se move para a direita. Então deixa eu desenhar alguns estágios aqui. Então tá aqui, ó, o nosso avião. Desenhar mais um. Esse aqui é o exemplo mais clássico que tem, né? De livro de física. Com certeza você já viu esse. Então qual é o lance aqui, cara? Nossa caixa, ó, ela vai ter uma trajetória também que vai ser um arco de parábola. Enquanto ela cai um pouco, ela avança para frente, ela avança junto do avião. Então o tempo inteiro ela está exatamente o quê? Embaixo do avião. Então essa aqui é a trajetória para quem vê de fora, né? Mas perceba que para o avião é uma linha reta. Por quê? O tempo inteiro a caixa está exatamente embaixo dele. Puf, exatamente embaixo dele. Então para o avião é uma linha reta, porque ele e a caixa compartilham o mesmo movimento, o movimento compartilhado não é percebido. Se eu abandono um corpo que está em repouso em relação a mim, a trajetória dele é uma linha reta. Percebe? Então, para eu descobrir como é a trajetória da caixa em relação ao avião, é só eu sacar que eles compartilham o mesmo movimento, então eles estão em repouso um em relação ao outro. Se eu estou em repouso em relação ao objeto e solto ele, eu vejo uma trajetória retilínea. Mas para quem vê de fora, ou seja, quem não compartilha deste mesmo movimento, vai enxergar o quê? Uma trajetória parabólica. Mais para frente a gente vai demonstrar matematicamente e provar que dá uma parábola de fato, tá bom? Mas não agora. Beleza. Por exemplo, se eu estivesse correndo aqui do lado, vendo essa cena, e se eu tivesse a manha, né, e a capacidade de correr exatamente na mesma velocidade que o avião, como que eu ia ver a trajetória? Ia ser uma reta. Se eu corro na mesma velocidade que o avião e que a caixa, eu compartilho do mesmo movimento que eles. E o movimento compartilhado não é percebido, então seria como se eu estivesse em repouso em relação a eles. E se eu estou parado em relação a eles e os caras soltam a caixa, eu vejo a caixa cair em linha reta. Sacou? Enfim, para abrir um pouco sua cabeça em relação à definição de repouso e de movimento. Fechou, turma?